eu sou a Vânia Dalbello, fundadora do Método Pilates for Kids, e venho falando para vocês há um bom tempo sobre Pilates para crianças. Então é importante quem está chegando, eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, ou quando você realmente vai ter o acesso a ele, mas caso você não sabe, existe sim já uma metodologia específica para se trabalhar Pilates em crianças. E realmente precisa ter uma metodologia para que realmente tenha o resultado que todo mundo almeja, que todo mundo quer, né? Então é importante isso. Então hoje nós vamos falar, tá, gente, sobre a idade, tá? Então é esse o nosso assunto de hoje, tá? É isso que nós vamos estar falando, tá? É sobre isso. Então, se essa é a sua dúvida, e se caso não for, é importante saber, até mesmo para que você saiba como se portar e como falar sobre isso, tá? Então, eu trouxe aqui algumas coisas para vocês que eu vou estar mostrando, tá? Então, hoje a aula vai ser um pouco mais lúdica, tá? E vocês vão entender a importância da ludicidade, inclusive, quando a gente explica de forma lúdica algo que eu poderia estar ensinando de qualquer outra forma, e eu realmente pensei de uma maneira que faça sentido para vocês, e é por isso que eu vou trabalhar com vocês de uma forma mais lúdica, tá? Então, assim, gente, o que acontece? A gente sabe, né? A gente vai gerar uma criatura, um ser humano que vai fazer muita diferença na nossa vida e na vida da sociedade, né? Então, a gente sabe que existe, né, uma evolução. Todo mundo nasce criança, né? Então, não tem ninguém que já nasceu adulto. E que é por isso que a gente tem que entender o que acontece nesse processo. O que eu tenho que esperar com esse processo. E aí, sim, a gente vai estar colocando a metodologia no momento que realmente é mais indicado, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas fases, tá? Que idade é essa, gente? Aqui é um bebê, né? Então, a gente pode dizer que é um bebê. E ele deve ter aqui, né, gente, mais ou menos uns 4 a 5 meses. O que acontece? É uma idade da criança? É uma idade da criança. É uma idade que a gente entende que a gente já pode estar trabalhando com essa criança. Vocês acham que um bebê com 4 a 5 meses, a gente poderia estar inserindo o Pilates para ele, já falando para ele, movimentando? O que vocês acham? Clica no coração aí para mim. Muito provavelmente você já deve ter dito, né? Não, né, Vânia? Como é que eu vou fazer Pilates com um bebê, né? Porque ele está numa fase que ainda não é uma fase que ele possa entender. Então, o que acontece com essa fase aqui? A gente já sabe que ele vai estar se desenvolvendo, tá? E ele se desenvolve de que forma? Da forma do desenvolvimento motor, cognitivo, né? E o emocional, um pouco, ele está também desenvolvendo. Mas o que mais é significativo, nesse primeiro momento, é o desenvolvimento motor. Por quê, gente? Porque é o que a gente vê, né? O que acontece? Uma criança com 4, 5 meses, né? Até um pouquinho mais, eu boto isso porque as minhas filhas com essa idade, elas já ficavam nessa posição, né? Então, não quer dizer que todas as crianças com 4 ou 5 meses já tem que ficar assim. Mas é nesse momento em que a gente vê a evolução da criança. Que a criança nasce lá, né? E aí ela fica muito parada, ela não se movimenta, até o momento que ela começa a se movimentar, ela começa a se estimular. E aí também faz parte dos próprios pais, né? Fazerem esse estímulo, fazerem com que a criança realmente queira estar se desenvolvendo, e aí ela começa a se movimentar, ela começa a virar para um lado, para o outro, ela pega o pé, ela pega a mão, ela bota o pé na boca, ela faz várias coisas. Inclusive, ela começa a engatinhar, né? Ela começa se rastejando, depois ela começa engatinhando, depois ela começa a tentar ficar de pé até que ela fica de pé. Tudo isso, gente, nós entendemos, inclusive, que é uma fase do desenvolvimento, né? E eu gosto muito de trazer para vocês as fases segundo Galahu. E segundo ele, essa é uma fase que se chama rudimentar. O que acontece nessa fase? Essa fase, ela inicia em torno de 0 anos, tá? Então, quando a criança, né, antes até mesmo dela nascer, inclusive fala que a criança dentro do ventre materno, ela também já está se desenvolvendo o desenvolvimento motor, onde ela começa a
realmente ter reflexos, né? Então, é muito importante, gente, desculpa, que não é rudimentar, é reflexiva, tá? Então, aqui a rudimentar, ela vai um pouquinho mais para frente, tá? Ela vai, eu aqui acabei me precipitando, não é a rudimentar, tá? É a reflexiva, tá? Então, é a reflexiva, que ela vai de mais ou menos ventre materno até em torno, tá, gente? De 1 ano, tá? Então, é a primeira fase. É o que realmente começa a reflexiva, é mais ou menos nessa idade. Então, dentro dessa idade, a gente já começa a perceber que a criança, ela não está preparada ainda para entrar no Pilates, porque ela está se desenvolvendo. Então, eu creio que vocês, nessa idade, já tinham se dado conta de que realmente era impossível, né? Aí temos uma segunda idade, tá? Que é aqui 1 ano, tá? Até 2 anos. Essa fase, sim, é a rudimentar, tá? Dentro dessa fase, gente, muitas vezes existe a dúvida, né? Muitas vezes, inclusive, durante essa semana, eu recebi uma pergunta de uma pessoa me perguntando: Vânia, com de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu já posso estar trabalhando com a criança? E aí, eu realmente já dei a resposta, mas eu quero que você pense comigo. Nessa fase, que seria a fase rudimentar, onde a criança está praticamente iniciando numa fase em que ela começa a realmente ter as suas habilidades um pouco mais bem feitas, digamos assim. Ela começa a caminhar mais preparada, ela começa a dar as pequenas corridinhas, né? Com 2 anos aqui, mais ou menos, tá? Que é aquele trotezinho que a criança te diz, eu vou te pegar, e aí ela tenta correr, mas a gente percebe que ela não consegue. Então, nessa fase, ainda é muito precoce a gente começar a trabalhar com ela. Por quê? Porque ela ainda não está com o seu desenvolvimento aqui, ó, esse desenvolvimento motor, que é o que a gente precisa, preparado, tá? Ela ainda não consegue fazer o que a gente precisa que ela faça, tá? Então, nessa fase, nós ainda não temos o desenvolvimento adequado, nós ainda não podemos estar inserindo o Pilates, porque ela ainda está numa fase que não está preparada, tá? Então, não dá para trabalhar Pilates para criança com essa idade. Aqui é 4 a 5 anos, tá? O que acontece nessa idade, gente? Ela começa, então, nessa idade, segundo o nosso autor, e que realmente eu gosto de estar explicando segundo os seus desenvolvimentos, até porque foi feito estudos, foi pesquisado, foi realmente analisado tudo isso. O que acontece nessa fase, né? Então, nessa fase da idade, a criança começa a ter as suas habilidades, né, mais desenvolvida. Ela já caminha muito bem, ela já começa a correr com muito mais firmeza, ela já começa a entender com muito mais tranquilidade, tá? Normalmente isso acontece, tá, gente? E aí o que acontece? Aqui a gente começa a entrar na fase fundamental. E essa fase, segundo o nosso próprio, né, ele traz para nós que existem algumas coisas dentro dessa fase. E uma delas é que ela tem alguns estágios, tá? E ela aqui seria um estágio, tá? Até vou conferir aqui para não errar com vocês, gente. Ela estaria nessa fase, no estágio elementar. O que acontece dentro dessa fase fundamental, dentro do estágio elementar? A criança, então, ela começa a ter as suas habilidades um pouco melhores, tá? Mas ela já está com as suas habilidades praticamente pronta, gente? Não, ela ainda não está com as suas habilidades praticamente prontas. Então, o que eu tenho que fazer nessa fase? Eu tenho que explorar o máximo possível dela. Eu tenho que explorar a parte que ela realmente trabalha, as habilidades locomotoras, de equilíbrio, né? E as manipulativas. Então, aqui, eu tenho que estar trabalhando as habilidades motoras, que são de equilíbrio, manipulativas e locomotoras, tá? Então, eu preciso entender que eu preciso trabalhar essas habilidades. O que é habilidades, Vânia, de equilíbrio? É a habilidade que a criança desenvolve de manter-se no equilíbrio, né? Que ela consegue
saltar, que ela consegue ficar com um pé só, que ela consegue manter o equilíbrio, então ficar num pé só. Por exemplo, quando a gente pede para a criança, fica num pé só, gente. Aí a criança consegue ficar num pé só, né? Que ela não fica assim, né? Que é, às vezes, muito comum acontecer, tá? Então, é importante que a gente saiba o que é. Manipulativa, que ela consiga pegar. Ela não começa a aprender essas habilidades aqui. Ela já começou a aprender desde das fases, né? Principalmente reflexiva. No ventre materno, ela já começa a tatear, a pegar, ela pega o cordão, ela bota o dedo na boca, ela começa a entender. Só que a gente precisa ter mais habilidade. Então, aqui, eu tenho que fazer a criança jogar, pegar, eu tenho que fazer a criança se movimentar, eu tenho que fazer a criança entender que ela tem uma mão que realmente pega algo, que ela amassa, que ela tenha coordenação motora mais fina, tá? E aí eu preciso estar entendendo isso, que ela não está 100% madura, tá? Ela ainda está no estágio que se chama elementar. Então, não é o inicial, mas realmente é um estágio que precisa ser trabalhado, tá? Que precisa ser estimulado, tá? Então, a gente precisa entender isso. E assim como a locomotora. O que é a locomotora? Que de locomoção, já diz, que caminha, que salta, que agache, que faça uma transposição, que ela consiga se locomover. Então, a gente precisa entender que eu preciso estar trabalhando isso. Aí eu te pergunto, essa fase, a gente já pode estar inserindo o Pilates, inclusive? Não, né? Ainda eu não consigo entrar no Pilates, né? A ensinar o que realmente é característico do Pilates. Porém, tá? Porém, dentro do método, tá? Dentro do método Pilates for Kids, eu já oriento que vocês já possam estar trabalhando nessas crianças, tá? O que eu vou trabalhar nessas crianças? Eu não vou trabalhar o próprio Pilates da criança, mas eu preciso preparar essa criança para a próxima fase, tá? Que eu vou colocar aqui, né? Que é uma fase da criança de 6 a 7 anos, que ainda é, tá? 6 a 7 anos, que ainda é uma fase, ainda é a fase fundamental, mas é um estágio maduro, gente. O que acontece? O que eu tinha que trabalhar com as crianças antes? Eu tinha que trabalhar as habilidades, né? A de equilíbrio, a manipulativa e a locomotora. Eu estava trabalhando, estava mais ou menos. Aqui, ela já tem que estar madura, ela já tem que estar pronta. A criança já tem que saltar bem, ela já tem que ter equilíbrio, ela já tem que pegar, ela já tem que jogar, ela já tem que arremessar. Ela já tem que estar pronta nessa fase aqui, de 6 a 7 anos. Então, aqui, tá? Eu posso estar inserindo o Pilates. E o que eu faço aqui, então? Aqui, eu chamo de pré-Pilates. E todo mundo sabe, né? Por que tem o pré? Por que as crianças fazem o pré e não vão direto na primeira? Porque elas precisam estar preparadas para chegar à primeira. E é a mesma coisa, eu preciso preparar essa criança para que as habilidades motoras delas estejam de acordo para eu inserir o Pilates aqui. Tá, gente? Então, o que é importante vocês terem essa clareza? De que? Por que eu tenho que ter esse controle de idade? Porque se eu não tiver esse controle de idade, eu não vou saber argumentar para os pais por que eu estou começando a trabalhar com crianças de 5 anos, por exemplo, se em vários lugares falam que só pode com 8, que inclusive é um mito, tá? Porque aqui, com 6 anos, a criança já está madura. A criança com 6 anos, ela já joga. Inclusive, eu trouxe uma foto atual, né? De uma criança de 6 anos, 6 a 7 anos. Ela passa tempo no celular, ela tem os seus amigos, ela está no convívio. Então, nessa fase em que ela está numa fase que é madura, tá? Segundo Galahu, essa fase, o estágio dela, as habilidades motoras, locomotoras, manipulativas, estão maduras. O que quer dizer? Tá maduro, pode começar. Assim como uma fruta, quando ela tá madura, a gente já pode consumi-la. Então, é isso que você tem que realmente entender. Feito isso, comecei com essa idade, aí eu trouxe aqui algumas outras fotos. Aqui eu trouxe só uma foto, tá, gente? Que é de um menino, tá? Aqui ele tá por volta, tá, gente?
de 8 a 9 anos, tá? O que acontece nessa fase, segundo Galahu, né, que a partir dessa idade a criança entra na fase de desenvolvimento motor que se chama especializada. E dentro dessa fase especializada, aqui a gente está numa fase que a criança está em segundo ele, transição. Ela está transitando, tá? Ela está transitando de algo que está maduro para algo mais especializado. O que isso quer dizer? É quando a criança começa a se interessar mais pelos esportes, ela se desenvolve, ela quer fazer o trabalho, ela quer realmente estar fazendo, ela quer realmente entender, né, da importância. E essa fase, gente, aqui é essa foto, tá? Ela vai estar mais ou menos de 7 a 10 anos, tá? Essa é a foto, tá? Então, é importante que a gente entenda que agora, no caso, a criança, ela tende a demonstrar muito mais aquela questão competitiva, tá? Nessa idade, é quando as crianças adoram competir, né? Ela quer ver quem ganha, ela quer ver quem chega primeiro, ela quer ver se ela é melhor, ela gosta disso. Isso nos diz que essa fase, né? Essa fase especializada de transição é a fase onde nós mais vamos ter crianças buscando o Pilates, tá? Essas fases anteriores é mais difícil, mas existem pessoas que buscam ou que querem que a gente saiba trabalhar com elas? Sim. Por exemplo, na escola, tende a escola, inclusive, a querer muitos trabalhos aqui, porque não tem muitas opções, tá? Porque a grande maioria dos esportes, eles começam a trabalhar com as crianças, né? Não é à toa, depois dos 6 anos. Por quê? Porque a fase fundamental madura. Então, a criança estaria madura para trabalhar. Então, é daqui em diante que começa a abrir mais opções de atividades físicas, tá? Porém, segundo os meus estudos, segundo a minha prática, segundo o método que eu fui desenvolvendo e fundei, que é o método P4K, nós podemos estar inserindo, tá, o Pilates e começarmos em torno de 4 a 5 anos com o que eu chamo de pré-Pilates, que é o quê? É estar trabalhando realmente esse corpo dessa criança, é estar trabalhando as habilidades, eu ter a certeza de que a criança vai chegar com 6 anos e aí eu já posso iniciar, por exemplo, explicando para ela os princípios do método. Porque nessa idade ela vai ter entendimento também do que eu estou fazendo. Nessa idade ela vai ter sentido para ela. Caso contrário, gente, não, caso contrário, se aqui não for bem trabalhado, eu corro o risco de pegar uma criança aqui que tem muita dificuldade. E aí eu não consigo evoluir, tá? Então, dificulta. Então, o que eu aconselho? Pode começar dos 5 a 6 anos, faz todo um trabalho de pré-pilates. Em torno dos 6 anos, tá? Em diante, a gente já insere o método Pilates for Kids, né? Como realmente é explicado, iniciando com a explicação dos princípios de uma forma adequada, tá? É aqui onde eu vou propriamente estar trabalhando o Pilates Kids. É dentro dessas fases. Então, aqui, qual é a idade que eu trabalho o Pilates para criança? Mais ou menos, tá? De 6 anos. E aí, essa fase também entra, tá? Dentro do desenvolvimento da criança, tá? E aí, depois dessa fase, gente, a gente vai para o estágio, que eu até não encontrei foto, tá? Mas depois dessa fase, que é mais ou menos de 11 a 13 anos, tá? A gente está ainda na fase especializada, mas a gente está agora chegando numa fase no estágio de aplicação. Então, aqui o estágio é de aplicação. Segundo Galahu, ainda é um estágio em que a criança ela sai do transitório e agora ela realmente está muito mais madura. Ela já consegue fazer com mais perfeição, ela já consegue ter muito mais entendimento. É aqui que a gente começa a lapidar, né? Então, por exemplo, dentro do Pilates, comecei a ensinar um roll-up, porque nem eu falei para vocês ontem, né? O roller like a ball. Comecei a ensinar o roller like a ball com a criança, tá? Eu vou fazendo. Onde eu vou lapidar esse movimento? Nessa fase. Eu não vou querer a perfeição da criança com 7 anos.
Não, eu vou trabalhando com ela e eu vou melhorando até eu chegar na fase especializada do estágio de aplicação, e aí eu vou lapidar, tá? E aí realmente é importante, ok? Então, gente, segundo Galahu e segundo a Vânia, o método Pilates for Kids pode ser inserido, tá? De 4 anos até mais ou menos 13 anos. Para mim, é isso que conta. Por quê? Porque nós temos outras fases, segundo ele. E aqui eu trouxe aqui, né? E a próxima e última fase, segundo ele, das fases da fase especializada, aqui ele está no estágio permanente, que aí é de 14 para cima. Trouxe adolescentes que têm, segundo ali a pesquisa, 15 anos, 14 a 15 anos. Ele tem 15 e a menina tem 14 anos. O que acontece, gente? Aqui, para mim, já não é um estágio e já não é uma fase que nós teremos que levar o Pilates Kids, tá? Para mim, essa fase é uma fase em que a criança, ela não é criança nem adulta, ela é um adolescente, mas também depende da criança. Então, essa fase, para mim, a partir dos 14 anos, que já é uma fase especializada, que é uma fase em que está ainda mais, já está praticamente todas as habilidades maduras, prontas, né, resolvidas. Aqui, nessa fase, para mim, tá? É quando você vai inserir o Pilates adulto. Nessa fase, ó, 14 anos em diante, já eu ensino, já indico que essa criança pré-adolescente vá para o Pilates adulto. Por quê, gente? Porque nessa idade, a criança, ela já tem um tamanho, né, de uma pessoa adulta. Ela já passou pelas fases de desenvolvimento. Ela já não está naquele momento em que a parte lúdica, a parte atrativa, a parte prazerosa é algo que, de repente, satisfaça ela. Então, às vezes, você está com uma criança com 14, 15 anos que ela não se enquadra com a metodologia. Então, o que acontece? A criança com essa idade, realmente, ela se sente deslocada, porque ela, às vezes, ela quer fazer, mas ela tem vergonha, porque ela já se acha uma moça ou já se acha um rapaz, e aí você fica com aquele sentimento de, aí agora, o que eu faço? Será que eu faço? Será que eu estou fazendo muito infantilizado? Será que estão gostando? Você começa a se questionar sobre o seu trabalho, sobre a metodologia. E aí não é o momento, porque essa metodologia já não está de acordo com a idade dela, com o que a criança precisa. Então, quando chega essa idade, gente, em torno de 14 anos, 15, você já pode olhar para a criança, você já pode conversar com ela, você já pode, em comum acordo, pensar, ok, eu acho que a gente encerrou a fase do Kids, tá? E agora você já pode ir para o Pilates adulto, tá? E aqui, gente, que ela começa a ter os aparelhos. Aqui, não aqui. Aqui nós estamos na base ainda, trabalhando o quê? Desenvolvimento motor, trabalhando todas as habilidades, tudo aquilo que a criança precisa, né? Trabalhando com ela o entendimento do Pilates, os exercícios, o que ela precisa aprender em torno de 13 anos, até 13 anos. E aqui, esse 13 anos, a gente vai variar de criança para criança, tá? Hoje temos crianças com 13 anos que já são maduras, assim como temos crianças com 14 que são muito infantil ainda. E aí realmente perde o sentido de você já inserir ela num outro contexto. Por isso que eu falo que a idade, ela é um número. O que você tem que observar? O desenvolvimento dessa criança. Você tem que olhar e você tem que enxergar. Ok, essa criança, ela tem 7 anos, mas ela não tem as habilidades motoras desenvolvidas. Ela não consegue pegar algo que a gente joga e pega. Ela não consegue ter o desenvolvimento e o equilíbrio de caminhar em cima de alguma coisa. Então, você tem que analisar se aquela criança está de acordo, se ela consegue executar. Caso contrário, não é simplesmente chegar assim, eu vou trabalhar com as idades 5 e 6, né, e ir colocando idades. Porque pode ser que vocês tenha uma criança, de repente, com 8 anos,
que está muito, a habilidade dela muito desenvolvida, e aí para ela perde a graça de fazer os primeiros exercícios, exercícios muito fáceis, porque daí ela quer o quê? Ela quer mais desafio. Por que eu falo isso, gente? Porque eu tenho um exemplo vivo na minha casa, que é a Valentina, que ela tem 8 anos, mas ela tem desenvolvimento motor muito maior, de criança quase de 10, 11 anos. Por quê? Porque ela sempre foi estimulada desde o ventre materno, sempre foi colocado em fazer atividades diferenciadas, a estímulos, principalmente filha de profissional de educação física. A gente estimula, que não é o normal. Não é o normal. O normal é manter, né, realmente as fases, é realmente a criança fazendo. Mas é esse olhar que você tem que você tem que ter, de observar, ok, essa criança está acima da idade dela. Então, eu tenho que, de repente, colocar ela numa próxima turma, numa turma mais avançada. Ou ela não está nem conseguindo acompanhar essas crianças. O que eu faço? Ou eu peço para ficar na turma anterior para trabalhar melhor as habilidades, ou eu faço um trabalho mais específico com ela. Mas é importante e é fundamental que você entenda que nós temos as habilidades, nós temos o desenvolvimento, nós temos várias coisas que interferem nessas crianças. E às vezes a gente pensa assim, não, Vânia, mas as crianças de hoje, elas são muito mais inteligentes, né? Eu escuto às vezes as pessoas dizer, elas são muito mais inteligentes. Nós, da nossa idade, a gente era muito mais inocente. Só que às vezes elas têm habilidades mais evoluídas para algumas coisas, mas às vezes as habilidades motoras são muito aquém. Por quê? Porque hoje as crianças brincam menos, hoje as crianças fazem menos atividades, hoje as crianças têm menos oportunidades de estar brincando com outras crianças no parque, enfim, na rua, enfim, nesse tipo de local que na nossa época, que eu digo a nossa época, né? Era comum, então a gente se desenvolvia a parte motora muito antes do que as crianças de hoje. Por isso que eu creio, e até vou deixar essa parte, que é nessa idade, nessas idades, que nós vamos estar levando o Pilates para crianças, tá? De em torno de 4 a 5 anos até mais ou menos 13 anos, como eu coloquei aqui, tá? Ó, aqui, gente, eu trabalho já o P4K, que é o Pilates for Kids, tá? Aqui eu trabalho o pré-Pilates, tá? Que é o quê? Antes do Pilates. Eu preparo a criança para o Pilates. Entenderam? E aqui, quando eu chego com a criança que é mais adolescente, que já está com o corpo de uma mulher, de um rapaz, que você fica com receio do que fazer. Será que ela vai gostar? Será que ela vai achar que eu sou muito criança? Será que ela vai se enquadrar com isso? Aí você já libera ela para o Pilates para adulto, porque aí ela vai ter umas novas expectativas, ela vai aprender novos movimentos, ela vai ter outros estímulos, que são os próprios aparelhos, e aí aqui ela pode ir para os aparelhos, porque ela tem tamanho, então ela já vai estar de acordo com o que Joseph pensou nos aparelhos de tamanho, de estatura, de desenvolvimento, de resistência das molas. Então, aqui ela está preparada para ir para os aparelhos. Antes disso, ela não está preparada. E nem a estrutura está preparada para receber ela. Por quê? Ela não vai chegar no reformer, por exemplo, e ela vai conseguir fazer um footwork. Por quê? Porque ela mal e mal consegue ter a resistência da mola. Então, é esse tipo de conceito que você tem que estar entendendo e estar realmente percebendo se faz sentido para você. Ok? Então, essa é a nossa aula das idades ideais. Qual é a idade ideal, né? Por onde eu começo? O que é indicado? O que não é indicado? Então, se essa era a sua dúvida, você já sabe. Pode iniciar em torno de 4 a 5 anos com pré-pilates. Depois a gente segue as fases, né? Fundamental, né? De aplicação segundo o próprio Galahu. Então, se a gente para pensar, a gente utiliza, e a grande maioria das crianças, elas vão estar trabalhando conosco na fase fundamental, que vai de 6, mais ou menos, a 13 anos. Essa fase aqui é a fase em que a gente pega a criança e dá muito Pilates para a criança. E aí, passou essa fase, aí ela
cumpriu com aquilo, aí ela vai para a fase do Pilates adulto, tá, gente? Então, é por isso que eu falo da importância de conhecer a criança, da importância de conhecer o desenvolvimento. Vocês precisam saber todas essas fases, gente? Não! O que vocês precisam entender? A criança consegue fazer o que eu preciso? Ela consegue executar o movimento? Não, então eu preciso melhorar. Ah, a criança, só que você tem que ter um parâmetro, por exemplo, 3 anos é muito improvável que ela consiga fazer alguma coisa, porque ela quer brincar sozinha, ela não te ouve, ela realmente, você fala com ela, ela fica olhando. Então, não adianta a gente querer que algo esteja pronto se ainda não está no tempo. Então, espera mais um pouco, né, para que aquela criança amadureça mais, que ela tenha mais vivências, e aí sim, na fase adequada, você começa. O que eu quero que você entenda é que eu não estou tirando da minha cabeça as idades. Ah, a Vânia falou que é 4 anos porque ela falou. Não, eu estou falando para você que é 4 anos porque, inclusive, existem estudos, e aqui está um deles que eu me baseio, que é segundo Galahru, que ele desenvolveu a ampulheta do desenvolvimento motor. Então, não fui eu que desenvolvi, foi ele. E é baseado no que ele nos ensina que eu passo para você. O que a gente pode estar fazendo dentro do Pilates da criança. Entenderam? Lógico que eu não vou conseguir explicar para você tudo que você precisa fazer. O que você tem que fazer no pré-Pilates? Não, isso eu não consigo trazer para vocês aqui. Mas a gente tem que saber o que eu faço aqui. O que eu tenho que fazer no pré-Pilates? Né? Então, você tem que saber o que eu tenho que fazer com 6 anos, o que eu tenho que fazer com 8, 9, o que eu tenho que fazer com 11, 12, 13 anos. E aí, quando eu estou nos 13, 14 anos, o que eu faço? Eu indico que a criança vá para o Pilates adulto. Certo, gente? Bom, espero que tenha ficado claro essas informações, né? Espero que você realmente tenha entendido, né? Eu fiz um pouco de bagunça, porque na realidade é bastante informação que eu preciso passar para vocês, é várias coisas que você precisa entender, e aí depois que a gente entende, né? Eu digo, né? Depois que entendeu, não tem mais o que ficar na dúvida. Então é importante que você tenha essa clareza, que você entenda essas idades, esses desenvolvimentos que acontecem com a criança. E quem estuda isso, gente, é o pessoal da educação física. Fisioterapeuta não estuda as fases do desenvolvimento, mas eu acabo levando, explicando mais detalhado o que acontece, o que não acontece e tal, para que você tenha mais clareza também. Tá bom, gente? Bom, encerramos a nossa live de hoje. Espero que realmente tenha ficado o conhecimento da importância de conhecer, da importância de eu saber e de você saber o que acontece com cada fase da criança, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Quem sabe numa próxima aula eu explico, o que tem que fazer com 4, 5 anos, né? O que eu tenho que fazer com 6 anos em diante, né? Então, realmente se tornaria muito extensa a nossa aula, né? Ela já está batendo quase 45 minutos, então eu preciso manter o nosso tempo. E aí, quem sabe numa próxima eu posso explicar mais detalhada, mas visto que isso tem tudo dentro do próprio curso do Método Pilates for Kids, mais direcionado ao Pilates. Por quê? Esse tipo de informação tem em qualquer livro, agora não tem relacionado ao Pilates, né, para criança. Então, isso é você entender o que acontece e deixar de uma forma mais atrativa e de uma forma que realmente faça você ter confiança no que você está fazendo. Que você tem base, você não está fazendo ao léu, de qualquer jeito, não. Você está baseado em algo que foi estudado, que foi testado, que foi lapidado. Tá bom, gente? Deixa eu ver que só tenho mais uma. Ó, meu celular aqui está me dizendo, ó, deu diálogo. Só desligar ele aqui. Temos uma pergunta no YouTube, vamos ver. Fisioterapeutas estudam sim as fases da criança. Legal. Na realidade, como eu sou profissional de educação física, eu acreditava que fisioterapia não tivesse tanto enfoque, né? Mas que bom que vocês estudam, tá? Estudamos em psicomotricidade. Legal. Inclusive, a gente também tem psicomotricidade. Mas o que eu percebo, Maristela, é que a grande maioria estuda, mas não lembra de nada, né? Porque, na realidade, acaba tendo, de repente, só uma pincelada disso e aí segue em diante, né? Mas, enfim, melhor ainda se você já estuda, mas é importante ter essa clareza, tá bom? Até mais, gente!